Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Talvez um dos transtornos psiquiátricos que mais causam sofrimento à própria pessoa seja o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Aliás, abrindo um parêntese de informação, TOC é uma sigla, portanto, é transtorno obsessivo compulsivo. Não como as pessoas usam, como se fosse um substantivo, os TOCs, está com alguns TOCs. Então vamos ver se nós conseguimos destrinchar um pouco desse universo do mundo obsessivo compulsivo. O nome do transtorno em psiquiatria é transtorno obsessivo compulsivo, porque ele comporta duas possibilidades clínicas e, na maior parte das vezes, as duas estão presentes em intensidades às vezes diferentes, às vezes igual, e às vezes está presente apenas uma parte dela. Mas qualquer que seja a apresentação clínica, o diagnóstico é transtorno obsessivo compulsivo. E cada uma dessas palavras, obsessivo e compulsivo, merece ser avaliada corretamente. A palavra obsessivo, que vem de uma raiz latina, que é obsessionare, significa cercar, ficar em volta, sem sair. Imagine um cerco, na época medieval, um cerco de uma cidade, que perdura e insistentemente causando sofrimento à cidade. Então, quando é que uma ideia é obsessiva? E aí, novamente, comporta uma diferença. Tudo que se refere a pensamento é obsessivo. Tudo que se refere a ações é compulsivo. E o que é um pensamento obsessivo, uma ideação obsessiva? É uma ideia que, desde logo, ela é ofensiva, agressiva, violenta para a pessoa, no mínimo, ela é inconveniente, mas uma ideia a qual a pessoa não consegue interferir e interromper. Vocês que estão me escutando, vez por outra, passam pensamentos bestas pela cabeça e nós afastamos. Nós não insistimos com esse pensamento, nós conseguimos desviar a atenção, vamos dizer assim. A ideia obsessiva, por definição, não. É uma ideia que a pessoa não quer ter, mas não consegue impedi-la. Ela, então, pode ser um pensamento agressivo. Agressivo em que sentido? De ser uma ideia que é violentamente contra o que a pessoa pensa ou deseja, explicitamente. Pode ser uma ideia que traga um conteúdo que é ofensivo para a pessoa. Pode ser uma ideia que seja simplesmente uma repetição de uma operação mental que é besta, vamos dizer assim. Não tem nenhum qualificativo moral, mas a pessoa não consegue interferir. Por exemplo, parear, pare ímpar. Né? Se ou escuta o número par, se sente obrigado, e essa palavra está sempre presente no mundo do toque, a pessoa se sente obrigada a pensar imediatamente no número ímpar. Isso não é ofensivo, não agride a pessoa, mas pelo fato de não conseguir interromper, isso se torna muito angustiante para a pessoa. Repetir placas de carro que haja visto, somar a placa de carro, todas essas ações, essas coisas de natureza mental pertencem ao universo do obsessivo, a fração obsessiva do transtorno obsessivo compulsivo. A fração compulsiva se refere às ações da pessoa. Por exemplo, aquele quadro que está atrás de mim, que eu sempre me refiro a ele, eu posso estar aqui olhando na gravação e vê-lo como torto, levantar e conserto e fico satisfeito.
mas uma pessoa pode insistentemente, assim que ela termina de arrumar no universo do toque, ela pode voltar às costas e imediatamente vir a dúvida de novo. Mas será que eu deixei certo? Ele não virou? E voltar, e voltar, e voltar. Então, no universo do toque, no universo do transtorno obsessivo compulsivo, comportam pensamentos que são repetitivos, a qual a pessoa não consegue impedi-los e que, pela natureza deles, eles são angustiantes para a pessoa, por tratarem de temas que sejam ofensivos, agressivos, trazendo ideias que mobilizam a pessoa, ou realizam operações mentais que a pessoa não quer fazer, mas se sente obrigada a fazer. No universo das ações é o mundo dos rituais compulsivos. E essa é uma diferença importante entre o ritual compulsivo e a rotina. A rotina também são atos repetidos que nos levam a poupar tempo. Nós não precisamos escolher o que fazer de manhã cedo. Todas as pessoas têm uma rotina matinal, um horário certo de acordar e uma sequência de ações. Então, essa sequência de ações que nós não precisamos fazer escolha, porque já está incrustada na nossa memória implícita, já virou uma rotina, ela não nos causa sofrimento. Se porventura eu acordar mais tarde, eu posso pular o café da manhã e ir direto. Se eu tenho a minha rotina, levantar, fazer uma atividade física, tomar banho, tomar café e ir para o consultório, se eu acordar tarde por uma razão qualquer, eu posso pular essas todas e ir direto para o consultório, sem que isso me cause um sofrimento maior. A rotina ela pode ser quebrada, ela existe para facilitar a nossa vida, ela é harmônica conosco. E tudo que é harmônico é o que nós chamamos na área psi de ego-sintônico, ou seja, eu desejo o que eu estou fazendo, a grosso modo, eu quero o que eu estou fazendo. Então, na minha rotina, que eu realizo de manhã, aqueles atos eles estão conforme o meu desejo. No ritual compulsivo, não. A pessoa não pode pular nenhuma etapa, mesmo que ela acorde tarde, ela perde o trabalho, mas ela se sente obrigada a fazer exatamente aquele ritual como ela precisa fazer, porque a angústia que isso faz por romper um ritual é tão grande que nada substitui o sofrimento que ela vai causar, nada vai aplacar esse sofrimento. É um pensamento que a pessoa, uma operação mental, um pensamento, uma ideia, pode ser uma imagem também, que vem à tona e que a pessoa não consegue tirar da cabeça e que causa uma angústia atroz por persistir, independente da vontade. O ritual compulsivo, os atos compulsivos, eles persistem, são repetidos inúmeras vezes contra a vontade da pessoa. A pessoa não tem desejo de fazer, ela se sente obrigado a fazer. Ambos as faces, a face obsessiva e a face compulsiva, elas são egodistônicas, ou seja, são desarmônicas com o meu desejo. Uma pessoa num ritual compulsivo, ele não quer fazer, ele é obrigado a fazer. Porque se deixar de fazer ou se passar uma dúvida de que não cumpriu exatamente no tempo certo o ritual, ele repete. Se ele for interrompido em meio ao ritual, ele começa do começo. Ele fica infinito, é um loop infinito. E essa característica do loop infinito do toque é o pensamento no loop e as ações em loop, que começam, e aí a gravidade do toque é medida pela quantidade de investimento energético que nós temos em fazer isso e a quantidade de tempo que ocupa do dia. Porque o resultado é que o toque é cada vez mais grave, rouba cada vez mais tempo e energia da pessoa para fazer qualquer outra coisa. Até que num toque de nível extremo, o indivíduo está imóvel, só repetindo os pensamentos ou repetindo um ritual. Um toque mais leve, esse ritual pode ser feito 3, 4, 5, 10 vezes, mas ele termina. Os pensamentos, depois de algum tempo, podem parar e pode não se repetir ao longo do dia tantas vezes.
Então, esse seria um toque relativamente leve. Então, quando nós avaliamos um paciente com toque, sempre a questão é quanto da sua vida está sendo ocupada por esse fenômeno em loop, que é essa repetição infinita. Né? Esse ciclo que não para, que é contra a minha vontade, que é alheio à minha vontade, que é agressivo, que é angustiante para mim, mas que eu não posso interromper, eu não tenho condições de interromper a força intrusiva desses atos da dúvida obsessiva e das ações compulsivas. E quando eu me refiro à dúvida obsessiva, é importante novamente esclarecer uma coisa. A dúvida racional é a base da ciência. Sem dúvida, não há ciência. A dúvida é o que move o cientista, é o que move nossas ações. Mas se eu tenho uma dúvida racional, se eu tenho dúvida se aquela porta de entrada ali está fechada ou não, eu posso me levantar daqui, me deslocar até lá, verifico, fecho e volto. Eu vou repetir porque minha cadeira rodou e ocupou a câmera. Numa dúvida racional, meu Deus, será que eu fechei a porta direito? Eu vou até a porta, verifico, ela está fechada, confirmo e volto. Numa dúvida de natureza obsessiva, como ela não é da razão, é da sensação de veracidade, se eu tivesse toque, eu levantaria, verificaria, fechei, ouvi o barulho, mas na hora que eu me volto, fico na dúvida, mas será que eu ouvi mesmo o barulho de fechar? Mas será que ela não abriu? Imagine isso se repetir em loop infinitas vezes, com a pessoa sofrendo por fazê-lo. Lembre que os sintomas do toque eles são egodistônicos, eles levam a um sofrimento atroz da pessoa. A dúvida racional ela pode ser satisfeita com a pergunta e se satisfazer com a resposta. A dúvida obsessiva jamais, porque não é um fato real, é a sensação de dúvida. Eu fico com a sensação de que não fechei eternamente. Será que minha mão... Imagine que minha ideia obsessiva seja de limpeza. Eu tenho a sensação que as mãos estão sujas, vou, lavo as mãos, mas a sensação é que não estão ainda suficientemente limpas. Isso pode gastar um sabonete por lavagem. Esse é o grau de sofrimento. Então, toque não é frescura, toque não é falta de força de vontade e toque não é sinônimo de loucura. Geralmente, um dos medos ocultos da pessoa que tem toque é de que ele pode vir a perder o juízo. Porque quem não controla o pensamento ou não controla o que faz é um estereótipo da loucura, do que se chama de doido. Não é que a pessoa não controla, é só nesse segmento da ideia obsessiva, naquele segmento do ritual compulsivo que isso aparece. No resto da vida pode estar ok. Se o toque fosse similar a uma gota de água que cai em papel jornal, ele pode se ampliar a tal ponto que ocupe cada vez mais espaço na vida da pessoa, limitando cada vez mais a vida social e o aproveitamento. Então, toque é uma situação que sempre, quando está presente, traz um conflito presente, por definição, e um sentimento de angústia que é atroz para a pessoa. E que, para ser tratado, necessita da ajuda medicamentosa que diminui essa força intrusiva do pensamento e das ações. Ao diminuir isso, permite que a pessoa tenha um enfrentamento mais razoável, um enfrentamento mais proveitoso disso. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.